Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Felipinho da Fiel aí na voz, né? Vamos comentar um pouquinho da partida aí, né? Corinthians, na verdade, América 1, Corinthians 0, né? É... Vamos comentar um pouquinho dessa partida aí. O Coringão perdeu fora de casa no Independência, né? Aquela coisa, né? O Coringão nunca deixa a gente ficar 100% feliz, né? Depois de uma classificação maravilhosa na quinta-feira. O Corinthians aí fez uma partida muito ruim hoje, né? No Independência, né? Claro que tava com o time mexido. Mas enfim, né? Vamos falar um pouquinho dessa partida, né? Corinthians aí, como eu disse, com o time mexido, foi a campo com o Cássio. Léo Maná, estreante aí, né? Da base do Corinthians na lateral direita. Dupla de zaga, Bruno Mendes e o subido Raul Gustavo, que passou por lesão, suspensão. Depois das partidas que o Corinthians começou a ter mais tempo para jogá-las, ficou bem claro que o VP entende que a dupla de zaga titular é Gil e Balbuena. O Raul teve menos espaço, voltou agora nessa equipe reserva. Lucas Piton na lateral esquerda. De primeiro volante Xavier, um pouco mais pela direita o Rony, um pouco mais pela esquerda nesse meio campo Juliano, na ponta esquerda Matheus Vital, na ponta direita Adson e no comando do ataque Roger Guedes. Né? Vamos falar um pouco desse jogo, cara. O primeiro tempo ficou evidente, né? A falta de entrosamento do Corinthians, conseguiu algumas poucas finalizações de fora da área, uma roubada de bola ali mais ou menos, com o Matheus Vital, uma saída errada do Cavicchioli, mas não produziu muita coisa. O Corinthians tinha um pouquinho mais de chance, né? Um pouquinho mais de qualidade quando a bola chegava no Adson. Chegava no Matheus Vital, eles conseguiam rumar mais pro meio, né? Pra tentar encontrar o Juliano e tentar fazer alguma coisa mais interessante. Mas não saiu do nada, né? Não aconteceu nada praticamente. Quando acontecia essa coisa que eu disse, né? Deles conseguirem tentar conectar no Juliano. Parecia que ia render alguma coisa, mas não aconteceu nada, né? Já o América chegava com muita tranquilidade nesse meio campo frouxo do Corinthians e com falta de entrosamento. O Juninho lá apareceu diversas vezes na grande área. E o América oferecia muito perigo nas bolas aéreas, né? O Corinthians, tirando as bolas que o Cássio tirou, com intervenções com o soco na bola, por exemplo, ou praticando defesas incríveis, né? Como fez numa cabeçada do Juninho. E numa bola que estava impedida do Henrique Almeida, que ele fez uma defesa maravilhosa com a perna e com a mão, saindo em cima do Henrique Almeida, né? O ataque do América conseguiu ganhar quase todas. Tava desesperador a jogada aérea da América Mineiro pra cima do Corinthians, né? Nesse primeiro tempo. O que foi, vamos falar de novo, né? Completamente não compreensível, né? Mas assim, deu pra entender, né? Que por estar com uma equipe mexida, né? O Corinthians, que o América ofereceria mais perigo jogando em casa, né? Já pro segundo tempo, o VP fez 3 alterações logo de cara. Ele entrou com o Robson, entrou com o Duqueiroz, entrou com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto entrou no lugar do Roger Guedes, fazer aquela questão que o VP faz, né? Joga 45 um, 45 outro, faz a gestão para ter os dois na quarta-feira, né? Foi exatamente isso que o VP fez nessa substituição. Colocou o Duqueiroz no horrível Xavier, né? Que não, além da falta de entrosamento, não jogou nada nesse primeiro tempo. E entrou com o Robson no Léo Maná. E aqui seja até uma mudança de estrutura, né? Ele meteu uma formação nova aí, cara. Ele meteu um 3-4-2-1. Fez uma trinca de zagueiros, né? Mendes, Robson e Raul. Aí fez um quarteto de meio-campistas, né? O Vital foi pro lado direito. Como fosse um ala, né? Matheus Vital, Rony e Duqueiroz. E no lado esquerdo ficou o Lucas Piton. Um pouquinho mais na frente armando o time, né? Ficou o Juliano e o Adson. E no comando do ataque, o Yuri Alberto, né? Cara, o jogo ficou bem mais franco nesse começo de segundo tempo. Parecia que o Corinthians poderia arrumar alguma coisa. Até deu indícios de que poderia finalizar melhor, né? Melhor do que no primeiro tempo, porque teria mais peças, né? É uma formação interessante quando você fica instalado no campo adversário. Parece que você tem muitos nomes, né? E numericamente sim. 4, 6, tem 7 jogadores que podem estar atacando, né? Mas depois de um tempo, quando o Corinthians faz mais 2 substituições, entrou o Renato no lugar do Adson, depois entrou o Fausto no lugar do Rony. O América Mineiro acaba fazendo um gol. O América que, se a ideia do VP era conter os cruzamentos para a área, que estavam oferecendo muito perigo, durante bom tempo aconteceu de dar certo, né? Mas nesse cruzamento, o cara da América cruza na área, o maluco centroavantão que acabou de entrar, ajeita, e o Juninho faz o gol 1-0 América, né? E com esse gol, cara, aconteceu o efeito colateral desse esquema do Vitor Pereira, né? Porque o que acontece? E aí depois eu vou falar mais individualmente de alguns nomes do jogo, né?
Eu acredito que ficou na conta do VP esse jogo, porque assim, dado que tivesse 0 a 0, essa estrutura de time que ele fez, nossos meias um pouco mais lento poderiam ter mais espaço, porque o América também estava querendo jogar. Quando o América faz o gol, você não tem mais nenhum elemento de velocidade, porque o Matheus Vital estava muito cansado e fazendo um bico na ala direita, e o Lucas Piton não tem tanta velocidade assim para fazer dar algum tipo de calor no lado esquerdo. O Corinthians ficou muito lento, né, muito previsível, e o América conseguiu segurar com tranquilidade o 1 a 0, né, cara? Eu acho que era fundamental uma entrada de Gustavo Silva nesse segundo tempo, independente de quem não fosse entrar. E, e assim, o VP usou 4 titulares, né, nas substituições. Já que iam usar esses caras, eu não sei por que ele quis mudar a estrutura do time. Talvez fosse pela questão das bolas aéreas. Mas eu não sei, cara, eu não sei. Ele meteu um all-in ali não muito garantido. E não foi interessante, cara. Achei que ele deu uma zoada, né? Porque assim, além de não ter entrosamento, além de meter uma formação nova, não colocou jogadores que seriam úteis, né, para determinada situação de jogo. Eu acho que foi por isso que o Vitor Pereira errou, né? Mas assim, uma crítica totalmente pontual, tá, para essa partida. Isso não muda nada a classificação do Corinthians na Copa do Brasil para a final. Continua todo mundo apoiando o VP. Estou falando que nessa partida talvez poderíamos ter tentado, ter conseguido algo melhor nesse segundo tempo entrando as peças titulares, né, cara? Falar sobre alguns jogadores e alguns personagens da partida, né? O Léo Maná, cara, não quero ser um maluco chato aqui, né? Mas, pô, o cara parecia que tava em outro nível, né? Jogou muito mal o Léo, né? Todas as chances de cruzamento na área foram pelo lado dele. Não que isso tenha sido culpa dele, né? Mas assim, você via que o moleque tava correndo pra caramba, e ele tava, tipo, sei lá, a 3 km do ponta, e na hora de ir ele tava sempre atrasado, né? De novo, pode ser nervosismo, também é uma questão do entrosamento, mas foi muito mal. Xavier também, como primeiro volante, para dar proteção, assim, mesma proteção do Gabriel aí nesse último ano de Corinthians, né? Ou seja, nada. Mal demais também, né? Eu gostei do Matheus Vital, tá? Falar um pouquinho do Vital. Eu nunca conto com ele pra nada, tá? Que eu acho que ele é um jogador muito que engana muitas pessoas. Mas, assim, dentro do esperado, ele foi bem. Colocando tudo nesse pacote, né? De entrosamento, formações diferentes. Eu gostei do Matheus Vital. O melhor da partida, acredito que foi o Cássio. Fez grandes defesas. Não teve culpa nenhuma no gol do América. E eu acho que o grande vilão dessa partida em si foi o Vitor Pereira, né? Como eu disse na análise ali das substituições, o porquê que eu achei que ele não foi bem, né, cara? Outro elemento importante também foi o juiz, extremamente caseiro. Essa questão dessa ordem, né, dessa determinação de jogadas fortes serem punidas com cartão amarelo. Vai muito do contexto do árbitro, né? Já vi jogadas contra jogadores do Corinthians. Quem não lembra quando o William tava no Corinthians? O cara às vezes chegava na bola, mas quase arrancava a perna do cara. E aí não é nada, né? Porque foi na bola, mas o Mendes, ele quase foi expulso, né? A comentarista de arbitragem falou que ele merecia ser expulso. O cara só tocou na bola só. Foi uma jogada mais ríspida, mas nem tocou no jogador da América, né? Então, assim, esse negócio tem que ser muito melhor discutido, né? Então, assim, foi perigosa para da falta, independente se pegou na bola. Porque, assim, no clássico mesmo, no derby, eu não esqueço, cara. O Murilo do Palmeiras, ele dá uma entrada no Roger Guedes, que pega só a bola. Só que depois ele prensa com o joelho o tornozelo do Guedes no chão ali. Ah, normal, pegou na bola, então. Então, assim, eu acho que deve ser melhor discutir essa regra, né, cara? Porque o juiz cometeu alguns erros de intensidade durante o jogo. Teve uma entrada que o Benítez acerta uma joelhada no Adson, que o juiz não dá nada, né? Não deu nem falta, pra te falar a verdade, ele deu nada. Mas aí ficou claro que o Benítez ele pegou na bola com a cabeça, mas acertou uma joelhada no quadril do Adson, né? Podia quebrar ali, né? É uma região sensível, o Adson que é franzino, né? Enfim, com esse resultado o Corinthians cai pra sexta posição. Fico chateado porque acredito que poderia ter vencido, dei meus argumentos aqui do motivo. Mas eu acho que a gente pode voltar a figurar no G5 ali, G4, porque a gente pega 2 partidas em casa, o Corinthians é muito forte em casa, pega o Goianiense na próxima quarta-feira. E depois pega no sábado o Cuiabá, também dentro de casa, né? Então tem chance aí de fazer 6 pontos, acredito eu, né? Acho que o Corinthians consegue dar essa recuperada no Brasileirão, que é muito importante, não tem nada garantido na Copa do Brasil. E se o Corinthians conseguir se consolidar ali entre o G4, G5, os possíveis campeões, né, das Copas, Atlético Paranaense e Flamengo, tanto contra nós e tanto entre eles,
geraria 2 novas vagas diretas, né? Então, o Corinthians precisa estar ali, caso não seja campeão da Copa do Brasil. Enfim, fiel, se possível, deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal. A gente volta aí na próxima quarta-feira. Deixa eu só ver se eu não falei besteira, né? Mas é contra o Atlético Goianiense que o Corinthians entra em campo. Eu falei das próximas 2 partidas. Aí, ó. Na próxima quarta-feira, às 7 da noite, Corinthians Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Pelo Campeonato Brasileiro, a gente volta aí com um vídeo falando sobre, tomara, né? Uma vitória do Coringão em casa contra o Goianiense. É isso e vai Corinthians!